Página 86, número 1. A lenda que você leu tem origem indígena e existe há muitos e muitos anos. Como você acha que essa lenda chegou até os dias de hoje? Como nós já discutimos sobre isso, ela foi contada ou transmitida de geração em geração de forma oral, contada oralmente. Número 2. As lendas geralmente são criadas para explicar a origem de algo ou justificar um fato difícil de ser entendido pela razão. Levando isso em conta, releia o texto e observe a ilustração que o acompanha. Podemos dizer que a lenda que você leu foi criada para explicar a maldade de um deus da escuridão, a origem e a aparência da semente do guaraná ou o gosto amargo da semente do guaraná. Com certeza, a resposta certa é para explicar a origem e a aparência da semente do guaraná. 3. Nas lendas é comum encontrar figuras sobrenaturais, ou seja, seres que só existem na imaginação ou na crença. Em A História do Guaraná, que personagens podem ser considerados sobrenaturais, ou seja, que só existem na imaginação ou na crença? Nayara e Alupá, mãe e filhos? Não. Taíra e Nayara, pai e mãe? Não. Taíra e Alupá? Não, pai e filho. Tupã e Jurupari? Sim, com certeza, o deus que eles tanto falavam, o deus trovão, e Jurupari, que era o espírito, que eles diziam que era o espírito do mal. Então, o correto é Tupã e Jurupari. 4. De acordo com a lenda, quem era Jurupari? Copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Jurupari era o espírito do mal. 5. Depois que Alupá morreu, Nayara acreditou ter recebido uma mensagem indicando o que deveria fazer. Letra A. O que Nayara entendeu como uma mensagem? O trovão que os índios escutaram ou o crescimento de sementes de guaraná? O que ela ouviu entendendo como mensagem foi o trovão que os índios escutaram. Página 87, letra B. De quem seria a mensagem? De Jurupari, o espírito do mal, ou de Tupã, que queria compensar a aldeia pela perda de Alupá? Com certeza era de Tupã. Letra C. O que dizia a mensagem que a mãe de Alupá acreditou estar recebendo? A mensagem dizia que ela deveria plantar os olhos do filho e que no lugar nasceria um arbusto milagroso que traria felicidade para aquela aldeia. D. Se você ouvisse o que Nayara ouviu, acreditaria se tratar de uma mensagem de um deus? Por quê? Aqui é sua opinião pessoal. 6. As lendas costumam apresentar um final maravilhoso, ou seja, que não é facilmente explicado pela razão. Como termina a história do Guaraná? O final dessa história pode ser considerado maravilhoso? Explique. Na sua opinião, ele pode ser considerado maravilhoso? Provavelmente sim, porque é um conto, uma lenda. Tem situações que não acontecem muitas vezes na realidade. É para explicar algo que já existe e que nós gostaríamos de saber a origem. Agora vamos entender um pouquinho sobre esse tipo de história. A história do Guaraná é uma lenda de origem indígena. As lendas fazem parte da tradição oral das comunidades que as contam e recontam, sendo, portanto, transmitidas oralmente de geração em geração. As lendas misturam fatos reais com fatos imaginários para explicar a origem das coisas ou justificar aquilo que é difícil de ser explicado pela razão. Costumam apresentar seres ou fenômenos sobrenaturais e trazer um final mágico ou maravilhoso. Página 88, número 7. Numere os acontecimentos da história na sequência correta. Não se esqueça de que o fato maravilhoso encerra as lendas. Aqui tem várias partes, 5 partes da história, só que estão fora de ordem. Você vai numerar de acordo
com a ordem certa do conto. Se você tiver alguma dificuldade, pode voltar no conto e ler novamente para numerar corretamente. Numerem e depois nós voltamos para conferir. Qual é a número 1? É quando a Lupá nasceu foi uma festa. Então, coloquem o número 1 aí. E a número 2, que vem em seguida. O menino cresceu, sendo querido por todos, mas Jurupari, o espírito do mal, não gostava dele. E a terceira? Por não gostar do menino, Jurupari se transformou em uma cobra. Número 3 aqui. E o 4? Quando o garoto foi passear sozinho, ele foi atacado pela cobra e morreu. Número 4 aqui. E o quinto e último, que encerra o fato maravilhoso, é essa primeira frase. Os olhos de Alupá foram plantados num canteiro. Nesse lugar cresceu o Guaraná. Então, essa é a número 5. Aí ficou nessa ordem. 5, 1, 4, 2 e 3. Número 8. Observe as imagens a seguir. Então, tem a imagem número 1, 2, 3 e 4. Letra A. De acordo com o que é contado na lenda, qual das imagens acima mostra o Guaraná? Marque com X a resposta correta. Eu tenho certeza que vocês escolheram a imagem 3, porque ela é o Guaraná. E por que nós sabemos que é o Guaraná? Vamos responder a pergunta B. Por que você escolheu essa foto? Explique. Porque, de acordo com o texto, o Guaraná se parece com os olhos humanos. Página 89, número 9. Observe novamente as imagens da atividade anterior. São as 4 imagens das 4 frutas. Letra A. Que nome você dá a cada um desses frutos? Vamos ver se todo mundo sabe? Número 1 é jabuticaba. Número 2 é uma fruta pouco conhecida, mas alguns conhecem, é a fruta do conde. Separando por tracinho, fruta, tracinho do, tracinho, conde. É uma palavra composta. Tem que colocar os hífens, os tracinhos entre as palavras. A terceira é Guaraná. E a 4 é muito conhecida pela nossa turma, pela nossa escola, é a Amora. Letra B. Reúna-se com 2 ou 3 colegas e compare os nomes que vocês escreveram para cada imagem. Os nomes foram os mesmos? Porque dependendo da região, às vezes a pessoa conhece essa fruta, esse fruto por outro nome. Letra C. Às vezes, diferentes palavras podem ser usadas para nomear o mesmo alimento. Pesquise e registre diferentes nomes dados à fruta que aparece na imagem abaixo. Então, essa fruta que aparece na imagem abaixo é mais conhecida, o nome mais conhecido dela, como nós vimos, é fruta do conde. Mas nós também podemos encontrar, dependendo da região, como anona, pinha, coração de boi, condessa e etc. Se você quiser, você pode acrescentar mais algum nome. É só pesquisar. Letra D. Converse com os colegas. Entre os nomes que encontraram, vocês acham que um é mais adequado que outro? Por quê? Provavelmente não tem um nome mais adequado que o outro, porque depende da região que a pessoa vive. É uma riqueza cultural de acordo com a região em que a pessoa vive. E, com a ajuda do professor, escolha uma comida típica em sua região, pesquise diferentes nomes para ela em diferentes lugares do país. Eu tenho como exemplo a abóbora, que em alguns lugares é chamado por outros nomes. Também tem a mandioca. Vocês podem pesquisar
o nome diferente da abóbora e da mandioca ou de alguma outra comida, algum outro prato típico de uma região que você conhece. E para finalizar, as diferentes palavras usadas para nomear o mesmo alimento são chamadas de variedades linguísticas e marcam uma variação linguística. No Brasil, encontramos diferentes variedades linguísticas para nomear algumas coisas. O guaraná, por exemplo, pode ser chamado de narana, guaranaúva, guaranaína, guaraná da Amazônia, entre outros. Página 90, Pensando a Língua. Letras LI e LH. LI e LH. Número 1. Releia em voz alta este trecho de A História do Guaraná. Preste atenção nas palavras destacadas. Assim foi feito e os índios plantaram os olhinhos da criança. Naquele lugar cresceu o guaraná, cujas sementes são negras, rodeadas por uma película branca muito semelhante a um olho humano. Letra A. Pesquise em jornais e revistas outras palavras que trazem LH, recorte-as e colhe-as no espaço abaixo. Se não for possível recortar e colar, você pode pesquisar em livros ou pela internet palavras com LH e escrever aqui no quadro também. Letra B. Leia em voz alta as palavras com LH que você escreveu ou colou aqui no quadro, observando o som que essas letras representam quando aparecem juntas em uma palavra. Número 2. Observe agora as palavras que constam nos quadros a seguir. Vamos ler prestando atenção no som das palavras. Quadro 1. Coelho, ampulheta, olho, colher, abelha, orelha, repolho, milho. Quadro 2. Dália, cílios, familiar, Brasília, utensílio, mobília, folia, regalia. Letra A. Há duas letras que aparecem juntas em todas as palavras do quadro 1. Que letras são essas? Então, quais são as duas letras que aparecem juntas em todas as palavras? É o LH. B. Há duas letras que aparecem juntas em todas as palavras do quadro 2. Quais são elas? É o LI. Letra C. Leia em voz alta as palavras dos dois quadros. O som representado por essas letras nas palavras do quadro 1 e nas palavras do quadro 2 é igual ou diferente? Com certeza o som é diferente, apesar de serem bem próximos e as pessoas confundirem. Página 91, número 3. Substitua o quadrinho por L e LH e forme palavras. Letra A. Como vai ficar essa palavra com L e com LH? Vai ficar bola, bolha. E essa com L e LH? Galo, galho. A letra C. Fila, filha. E a letra D. Colo, colho. Do verbo colher. Eu colho uma rosa, uma flor. Então, é colho. É colo e colho. E para finalizar, número 4. Descubra e escreva as respostas das adivinhas abaixo. A dica é, as respostas são palavras que têm LI ou LH. Vocês vão tentar responder as 3 adivinhas e depois vão retornar ao vídeo para conferir as respostas com a professora. Vamos conferir as respostas? Letra A. O que é? Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho e não é gente. Resposta: alho. B. Todo mundo precisa, todo mundo pede, todo mundo dá, mas ninguém segue. Resposta: conselho. C. É o nome de um carro antigo,
É o nome de uma cidade importante. A cidade é a capital do Brasil. E do carro, a saudade é gigante. Resposta: Brasília. Espero que vocês tenham acertado todas as adivinhas. E a nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima e um grande beijo!